ênfase não estava mais em um templo feito por mãos humanas, mas a ênfase agora estava no Deus da casa. Por isso que todos que creem em Jesus como Salvador, Ele os transforma em santuário de Deus, templo e morada do Espírito Santo. E o que vai fazer a diferença, a igreja que aparece, é a igreja que tem o El Betel, glória a Deus, o Deus da casa de Deus. Essa igreja, ela pode mudar o mundo. Deus seja louvado para sempre. A ênfase está em Deus e não na sua casa. Hoje muitos têm colocado a ênfase nas suntuosas instalações dos templos, esquecido-se do Deus da casa. Por isso eu creio que precisamos de um rebatismo. Vamos rebatizar a igreja do Senhor Jesus. Ainda bem que agora eu vi o relógio, glória a Deus. Mas eu quero ir para a mensagem agora em rápidos momentos, meus irmãos, para que vocês reflitam sobre ela. Quem é esta que aparece, diz o texto de Cantares, como a alva do dia? Diga comigo, é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que aparece hoje aqui e vai lá no interior do estado e nesta capital, ela ilumina as trevas sociais, dentre as quais um pouco mencionei aqui esta noite, trazendo vida, trazendo esperança, irradiando luz para as pessoas, dissipando as trevas da ignorância, da incredulidade, do humanismo, do ateísmo tão presentes na vida de tantas pessoas. A igreja aparece esta noite aqui para anunciar, para proclamar, para indicar o caminho de volta ao paraíso perdido, para dizer que Jesus, Ele pode te trazer de volta a esperança que você tanto almeja. Ele pode preencher o vazio do teu coração, que agoniza por ter sentido, que agoniza para ter paz. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Deus seja louvado. Quem é esta que aparece, também diz o texto, formosa como a lua? E eu louvo muito a Deus, porque nós que estudamos um pouquinho da nossa geografia antiga, glória a Deus, nós sabemos que a lua não tem luz própria, mas a igreja aparece formosa como a lua. A lua não tem luz própria porque recebe luz do sol. E a igreja é assim, se não for o sol da justiça, Malaquias 4. A igreja não tem luz. Você é a luz deste mundo, porque o sol da justiça iluminou o teu coração. A igreja não tem luz própria se o sol da justiça não vier sobre ela para iluminá-la. Deus seja louvado. Diga assim para quem está ao seu lado: esta luz é o Senhor Jesus. Ela é formosa como a lua, meus irmãos. A igreja também aparece brilhante como o sol. Brilhante como o sol. Mas para vós que temeis o meu nome, Malaquias 4:2 está escrito: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Quando a gente olha nas páginas do Novo Testamento, que a luz raiou na Galileia dos gentios, na terra de Zebulon, no Velho Testamento, iria brilhar uma luz em meio às trevas. O grande problema da humanidade, e muitas vezes não atende, não aceita, não rejeita, não compreende a ação da igreja. Jesus explicou muito bem. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso a igreja precisa aparecer formosa como a lua, brilhante como o sol, para que as trevas da incredulidade e da ignorância humana sejam dissipadas em nome de Jesus. É uma pena que talvez algumas pessoas que até mesmo sejam frequentadores da igreja
não conheçam ou não desfrutem desta iluminação. Mas, meus amados irmãos, essa igreja que aparece brilhante como o sol, ela leva convicção ao coração das pessoas, prega uma mensagem de arrependimento, ela confronta ideologias, tendências pecaminosas, ela bate de frente, por isso que ela precisa aparecer contra alguns valores da dignidade humana, cujos escrúpulos foram jogados no lixo, e hoje a sociedade se dobra, se curva diante de uma inversão de valores tão grandes que fere frontalmente os princípios da família. Um cristianismo bíblico e verdadeiro precisa ser reafirmado por esta igreja. A igreja precisa aparecer sem medo de ser processado, sem medo de rolar a cabeça, sem medo de nenhuma dessas coisas que venham de encontro aos princípios da palavra de Deus. A igreja precisa aparecer para profetizar novamente que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus. A igreja, ela vai aparecer e vai incomodar. A igreja que não incomoda, geralmente, ela está morta. A igreja brilha. E ela brilha sem fazer nenhum esforço, porque ninguém pode esconder uma cidade edificada. A igreja é esta cidade. Você é essa igreja. A igreja é daqueles que nasceram de novo, dos que nasceram do alto. Aqui não é uma associação, irmãos, de eremitas. Não, nem somente, quem sabe, uma sociedade de penitentes. Não, essa é a igreja do Senhor. Aqueles que foram lavados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja vai incomodar, porque ela incomoda o mundo com as suas paixões pecaminosas. Ela confronta as ações corruptas do poder público, quando ferem frontalmente os princípios da palavra do Senhor. Por isso, nesta casa, a nossa alegria também é muito grande, por ver que há luz hoje na direção dessa sessão solene, por ver que Deus está trazendo homens e mulheres para legislarem nesta casa. Doutora Silvana, quando assumiu a cadeira como deputada, ela disse: meu pastor me deu uma palavra. Ela disse: me deu uma palavra, eu vou lhe dar duas. Entre crente e saia crente. Ela disse: o senhor já disse tudo, mas ela não sabe que o que eu disse é o maior desafio que ela terá na sua vida. Mas se ela honrar, nunca mais faltará assento para uma serva de Deus nesta casa. Não só uma, não só um, mas muitos outros. Vamos aplaudir a Jesus direito, que a igreja precisa aparecer na Assembleia, na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional. Homens cuja honra não sejam questionados, mulheres cuja integridade estejam acima de qualquer suspeita, parlamentares cujos mandatos não sejam censurados, mas homens que, quando adentrarem nesta casa, sejam reverenciados, quando subirem à tribuna, sejam respeitados de ouvidos, porque é a igreja que aparece. A igreja só aparece assim, sendo luz do mundo e sal da terra. Eu preciso terminar. Quem é esta que aparece como um exército com bandeiras, diz o final do texto? É a igreja do Senhor. É uma igreja que aparece para lutar não somente as lutas do cotidiano humano, as lutas da sociedade moderna. Hoje,
nós estamos vivenciando uma greve, muitas greves já passaram e outras virão. A sociedade se organiza, os sindicatos, as associações, enfim. Mas a igreja tem que lutar não somente nessas frentes. A luta da igreja não é contra carne e sangue, não é contra homens e mulheres, não é contra o poder público estabelecido, as nossas autoridades pelas quais nós oramos e intercedemos todos os dias. A luta da igreja é contra principados, contra potestades do ar, contra príncipes dominadores das trevas.